A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com você? Como é que está o seu dia hoje? Tudo bem? Como é que foi o seu dia? Alguns estão acordando para trabalhar e outros estão chegando do trabalho. Depende do horário que você vai assistir esse devocional. Muitos assistem de manhã cedinho, né? Muito bom você começar o dia pensando nas coisas de Deus. E outros chegam cansados do trabalho já de noite e vão assistir para poder relaxar a mente. É importante. Além desse contato nosso devocional, eu insisto com você que você leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Não se contente que a sua devoção seja somente o ir a uma congregação, congregue, isso é importante também. O fazer parte de uma igreja, faça parte, é importante também. Mas o melhor de tudo é partir para o banquete com o Senhor Jesus Cristo, é estar assentado com Ele, aprendendo, e você só faz isso lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia. Eu tenho aqui uma Bíblia que ela é na Nova Versão Internacional, eu gosto, texto fácil, e aí se você de repente quer comprar uma boa Bíblia, escolha aí, ó, nova Versão Internacional. Depois eu dou outras dicas de versões de Bíblia aí, mas hoje eu quero entrar no devocional com você, mas antes eu quero apresentar um livro que muito me inspirou para fazer esses devocionais baseados no Sermão do Monte aqui, ó. Lendo o Sermão do Monte com John Stott. Livro fabuloso, livro fantástico. Na verdade, tudo que o John Stott produziu para o reino é coisa que dá gosto de se ler. Quando você ouvir falar esse nome John Stott, pode adquirir os livros de John Stott sem medo de errar, porque é uma pessoa que se dedicou ao reino e trouxe grandes ensinamentos a partir da palavra de Deus. Então esse aqui nos inspirou para começar essa série devocional no Sermão do Monte. Recomendo para você. Vamos lá? Não vamos perder tempo não, senão a gente perde o tom, perde o passo e perde a jogada. Não pode perder a jogada, porque na verdade todo tempo o inimigo tenta roubar essa palavra do nosso caminho. Ao passo que você está aí assistindo esse devocional, alguém pode estar ligando para você, mandando uma mensagem, chamando você para isso ou para aquilo. Pare agora tudo. Pare tudinho agora. E vamos para o devocional. Mateus capítulo 5, já disse para você que o Sermão do Monte fica nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Mateus capítulo 5, verso 3, somente o verso 3 hoje. Diz assim: Bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Coisa boa, hein? Você viu que, se você acompanhou nosso devocional passado, viu que Jesus sentou e começou a ensiná-los. E quando ele começou a ensiná-los, ele começou pelas chamadas bem-aventuranças. Em algumas versões bíblicas dizem felizes. Felizes são os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. Essa palavra no grego é makarios. E traduzir makarios por felizes é reduzir a palavra ao sentido amplo dela, que é ser completo. É completo aquele que é pobre em espírito, porque dele é o reino de Deus. Feliz é aquele que é pobre em espírito, bem-aventurado, porque o Senhor Jesus ele fala que bem-aventurados são os pobres em espírito. Entenda bem, muita gente deturpou essa palavra, e quando fala pobre em espírito, eles falam de pobreza física, não ter nada, se abster de comprar alguma coisa, se abster de adquirir algum bem, e não é isso que o Senhor Jesus Cristo está tratando. Quando ele fala pobre em espírito, é de fato aquelas pessoas que reconhecem que nada temos que possa agradar a Deus, se reconhece como pecador. A pessoa pode ser rica de propriedades, mas de repente a maior pobreza está justamente no pecado. A pessoa pode ser pobre em propriedades, mas a verdadeira pobreza que o Senhor Jesus Cristo quer tocar aqui é justamente a pobreza em espírito, que é daquela pessoa que está apartada de Deus por conta do pecado, porque o pecado faz separação entre Deus e os homens. Para que nós possamos nos aproximar de Deus, é necessário reconhecer que nada temos que possamos agradá-lo. É necessário reconhecer que é Ele mesmo que preenche essa nossa pobreza com a presença dEle quando nos arrependemos. É necessário reconhecer que tudo o que possamos fazer, pode ser bom como for, pode ser a atitude mais bela, pode ser talvez a boa ação mais bem feita, ela não nos qualifica para que nós possamos chegar até Deus, porque o único caminho que nos aproxima de Deus é Jesus Cristo. Ele é o único caminho.
É Ele que preenche o nosso espírito. Por isso que Ele mesmo ensina: feliz, bem-aventurado são aqueles que sabem que estão vazios por conta do pecado, porque eles vão de se arrepender. E quando se arrepende, se encontra com Deus. E aí ele diz: porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é somente para aquele que um dia se arrependeu. E você, como é que está? Como é que está o seu espírito aí? Cheio de angústia, cheio de orgulho, cheio de ignorância, cheio de engano? Se esvazie, porque bem-aventurado é quem é pobre em espírito. Se você quer herdar o reino de Deus, eu te convido a orar comigo nesse momento, para que o Senhor Jesus e o Espírito Santo possa encher o seu coração da esperança que é Jesus. Oremos. Santíssimo Deus, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço, Deus, pelas suas bem-aventuranças, porque o Senhor chama de bem-aventurado aquele que decidiu se esvaziar, aquele que decidiu, ó Deus, como o Senhor, ser pobre, para que pudesse alcançar a riqueza do reino. E a riqueza do reino não se traduz em finanças, em dinheiro, em ter propriedades. A riqueza do reino é ter a salvação e vida eterna e viver eternamente contigo. Porque o salário do pecado, a pobreza do coração do homem, a pobreza em espírito, representa a morte. Mas o dom gratuito de Deus, aquele que nos preenche, aquele que nos traz a verdadeira riqueza, é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, Pai, eu oro por aquele que está me ouvindo nesse momento, que o Senhor preencha o coração dele e que mostre que ele é pobre em espírito, mas ele tem acesso a essa riqueza que vem do reino. Te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amigos, dê um cliquezinho aí, ó. Nós estamos estudando o Sermão do Monte e vem mais coisa por aí. Eu quero você participando disso. Se inscreva, assista o vídeo passado, da semana passada, e aí você pode nos acompanhar e vamos caminhar todo esse mês e muito, e o que o Senhor nos permitir com o Sermão do Monte, para que você aprenda o que é ser bem-aventurado. Que Deus te abençoe.